Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de apenas 4 anos de idade. Moradores do sítio Capim Grande reclamam que estão sem água nas torneiras desde dezembro do ano passado. Deputado Romero Rodrigues faz balanço do mandato e fala sobre os planos para 2026. E ainda os jogos da rodada da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição com um caso chocante. Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha. A menina de 4 anos teria ido passar o final de semana com o pai e contou à mãe sobre a violência sexual. A menina de 4 anos foi atendida no Hospital Regional de Pocinhos após relatar dores na região íntima. Na unidade foi constatada a violência sexual. O caso aconteceu após a criança passar o final de semana com o pai. O desenrolar dos fatos aconteceu do sábado para o domingo e na madrugada do domingo para a segunda foi feita a prisão desse suspeito. E tudo aconteceu quando a criança voltou da guarda, que havia uma guarda compartilhada desse pai e dessa mãe. A criança voltou para casa se queixando de dor na região genital. Então essa mãe suspeitou ficou encismada com essa situação dessa dor e levou a criança para o hospital local. Quando chegou no hospital local, a equipe de plantão, que foi muito diligente, desconfiou que poderia ter acontecido alguma violência física, violência sexual com essa criança. Acionou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, por sua vez, depois que se deparou com o relato da criança, da dor, e também a criança referiu à mãe que esse pai poderia ter introduzido alguma coisa na região genital dela, então foi acionada a Polícia Militar, que de imediato foi em busca desse suspeito e encaminhou todo o caso para a Delegacia de Plantão em Esperança. Os pais da criança são separados e, por isso, existe uma guarda compartilhada. A menina passava a cada 15 dias os finais de semana com o pai. O homem de 28 anos foi preso nessa segunda-feira. Ele negou qualquer tipo de violência. Durante a audiência de custódia, ele foi liberado com algumas medidas cautelares. Agora, a Polícia Civil espera o resultado de exames para a conclusão do inquérito. Nunca desmereceu o relato de uma criança, jamais. Criança a gente sabe que tem capacidade de inventar, tem capacidade de sonhar, mas a gente tem que averiguar tudo que é dito. Como eu disse, eu repito, a polícia aqui está para apurar os fatos. A gente não está para condenar nem fazer justiçamento prévio de ninguém, certo? Mas tudo que a criança disser em casa tem que ser levado em consideração, porque na maioria das vezes, alguma coisa, mesmo que não tenha sido, nem todos os casos se tratam de crimes sexuais, mas existe alguma situação que a criança passa que aquilo gera incômodo nela e tem que ser averiguado minimamente pela família, pelas pessoas que fazem parte do convívio dela. Olha, gente, em qualquer caso de suspeita de violência sexual contra crianças e adolescentes, existe um número específico, é o Disque 100. A ligação é gratuita e totalmente anônima. E olha, a gente vai falar agora de um caso de atropelamento. Uma idosa está internada no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande após ser atingida por um carro. Essa situação aconteceu em Lagoa Seca e a vítima estava atravessando a rua quando foi surpreendida pelo veículo. As imagens mostram o momento em que uma idosa de 64 anos de idade está numa faixa de pedestre no centro de Lagoa Seca. Ela espera um carro passar e vai atravessar a via. Ela olha só para um lado e não percebe a aproximação de outro veículo. Não houve tempo para evitar o impacto. A mulher foi arremessada e caiu um pouco mais na frente. O acidente aconteceu na noite do domingo, por volta das 8h30. Ela foi socorrida para o Hospital de Trauma, onde deu entrada por volta das 9 horas da noite. O médico Egídio Neto falou sobre o quadro clínico da paciente. Ela deu entrada aqui no domingo à noite. Ela foi vítima de atropelamento. Ela, de prontidão, aqui no Hospital Trauma de Campina Grande, ela foi assistida por toda a nossa equipe, teve a avaliação pela equipe da cirurgia geral, pela equipe da ortopedia. A princípio não precisou de nenhuma cirurgia de urgência, mas foi constatado nos exames uma fratura de quadril. A ortopedia internou, ela encontra-se internada em enfermaria, no momento clinicamente estável. Não, a princípio, a ortopedia, conversando com os colegas, eles não têm nenhuma perspectiva de abordagem no momento.
Olha, na semana passada a gente falou sobre um casal que estava aplicando vários golpes em idosos em várias cidades da Paraíba. Eles fingiam que estavam cadastrando idosos num programa do governo federal para que eles ganhassem cestas básicas. Mas, na verdade, eles estavam pegando os dados dos idosos e fazendo reconhecimento facial com fotos e fazendo empréstimos. O delegado responsável por esse caso falou sobre o andamento das investigações. A gente foi procurado por mais 8 pessoas aqui em Campina Grande, essas 8 pessoas foram vítimas desse casal. Também chegou informações da Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa. Também pessoas procuraram a delegacia de lá para relatar e denunciar esse casal. A gente aguarda que tenham vítimas ainda sido feitas em Sumé e também em Queimadas, né? Pelo menos essas foram as informações que a gente obteve e elas estão se confirmando. A investigação referente à prisão desse casal, a gente deve concluí-la na próxima quinta-feira, porque o casal foi autuado em flagrante e a prisão deles foi convertida em preventiva. Então, a partir da data da prisão, a gente tem o prazo de 10 dias para concluir essa investigação. Delegado, falta muita coisa para fechar essa situação, porque, a princípio, imaginava-se que o casal atuava sozinho, por aí. Veja, realmente a gente tem confirmado outras informações, mas aí, em relação a esse casal, essa investigação ela está sendo encerrada e concluída para ser remetida ao Poder Judiciário, mas nada impede que outras diligências continuem a fim da gente descortinar uma eventual organização criminosa. Esse casal, ele fazia da seguinte forma: alguém se passando por Bruna, mantinha contato com as pessoas idosas, prometendo uma entrega de uma cesta básica de uma ONG do Rio de Janeiro que estaria promovendo uma campanha Brasil Sem Fome. Então, após essa ligação que as pessoas recebiam, esse casal chegava de posse dessa cesta básica e entregava essa cesta básica para as pessoas. E, ao entregar essa cesta básica, diziam que era necessário fazer um cadastro para que a pessoa fosse emitida uma carteirinha dessa pessoa fazendo parte como beneficiária dessa ONG, para receber essa cesta básica por mais 6 meses, e era onde ocorria esse golpe, e onde, na verdade, essas fotos que eram retiradas, eram feitas das pessoas, na verdade, se tratava de uma biometria facial, onde era feita uma ativação de um empréstimo consignado no benefício dessas vítimas. Olha, gente, todo cuidado é pouco. Foto só se for de gente conhecida, viu? Senão pode acabar sendo um golpe. Olha, os moradores da Catingueira realizaram um protesto para cobrar do poder público a conclusão de uma ponte que liga os bairros da Catingueira e Catolé de Zé Ferreira. Essa obra foi paralisada sem nenhuma explicação, deixando a população sem acesso entre as comunidades. Pois é, a situação aqui é bem complicada. Já os moradores relatam que a construção dessa ponte ela começou desde outubro do ano passado e agora as obras estão totalmente paradas. A ponte que interliga os bairros da Catingueira, e Catolé de Zé Ferreira, onde muitos moradores atravessavam, como também veículos, ônibus, o que isso não vem acontecendo. E ultimamente os moradores estão se arriscando, passando dentro do esgoto. A gente tem várias perdas com essa ponte aí. A gente perdeu uma linha de ônibus que circulava, que servia a população, Catingueira e Catolé. Depois começaram a construção dessa ponte, parou as obras e a gente quer uma resposta do poder público, da prefeitura, por que parou, quando é que vai entregar essa obra. Enquanto isso, quem sofre é a população. As mães com seus filhos têm que passar por dentro dessa água suja, sem ter ponte. Então a preocupação também é o inverno chegar e essa obra ainda está se arrastando aí. Isso é brinquedo, viu? Porque